O UFC 327 acabou de terminar e nesse vídeo eu vou falar sobre cada uma das lutas. Na primeira luta da noite, a gente teve o Charles Radtke contra o Francisco Prado. Quem venceu foi o Radtke na decisão unânime. O Francisco Prado, que precisava muito vencer, não conseguiu, né? Começou bem ali, bem perigoso na trocação, mas o Charles Radtke rapidamente foi pro jogo dele de grappling, aplicou quedas, controle, lutou de maneira inteligente, prudente e conseguiu anular o Francisco Prado, tá? Então o Prado é perigoso na trocação, porém, realmente ele é um cara que tem muita dificuldade de manter a luta em pé e mesmo no chão também tem dificuldade de trabalhar por ali. Então, basicamente, com essa derrota, das últimas não, né? De todas as lutas que ele fez no UFC, que foram 6, ele perdeu 5 e essa é a quarta derrota seguida. Então, ele tem um bônus de performance na única vitória dele contra o Ultimate Zaitar, quando ele nocauteou. Ele tem um bônus de luta da noite quando ele perdeu do Zell Huber, porém, eu acho que a situação dele ficou bem complicada, tá? Na segunda luta, no peso médio, a gente teve o Vicente Luque contra o Kelvin Gastelum e o Vicente Luque, que era azarão, que eu falei que era uma boa cotação, venceu por finalização no primeiro round com 4 minutos e 8 segundos. Aqui, eu tinha colocado meu palpite, né, no Kelvin Gastelum, tava meio na dúvida, mas coloquei o palpite no Kelvin Gastelum por conta dele já estar na categoria. E o Vicente estar subindo, fora que o Vicente teve um nocaute numa das últimas derrotas, teve problema lá na cabeça, a performance dele começou, né, no geral, a ficar um pouco hesitante, ele começou a lutar bem abaixo do que ele lutava no ápice dele ali, da carreira, né? Então, eu tinha essas dúvidas, mas eu falei da cotação, né? Eu acreditava que era uma boa cotação, porque tecnicamente, como eu falei no vídeo pré-evento, eu acho o Vicente Luque até melhor do que o Kelvin Gastelum, mais completo e tal, né? Então, por isso que eu achava um bom valor, né? E, inclusive, eu fiz a minha fezinha no Vicente Luque e, inclusive, eu coloquei que a luta terminava por finalização, porque pagava muito e eu chutei, né? Porque o Vicente Luque tem bastante finalização e eu só botei lá, né? Falei, vai que. E no fim, ainda deu certo. Então, parabéns, Vicente Luque. Teve um knockdown, inclusive, né? Ele teve um excelente golpe ali. No começo da luta, eu fiquei, como eu tinha feito a fezinha, fiquei um pouco apreensivo, né? Porque o Luke andou muito pra trás, ficou perto da grade, o Kelvin Gastelum meio que ditou o ritmo da luta, colocou os golpes, e eu falei, nossa, o Vicente Luque não vai fazer nada, né? Eu comecei a ficar um pouco assustado. Mas depois, ele realmente achou um golpe muito duro, o Kelvin Gastelum sentiu, e aí, meu amigo, você sente, tá no chão, contra um cara do nível do Vicente Luque, você vai ser finalizado, tá? Então, gostei demais da performance do Vicente Luque, vamos ver, né? Como é que ele se sai aí nessa categoria, tá? Porque tem algumas fotos ali que a galera fala, não sei se o tamanho dele, não sei o que lá, enfim, vamos ver, né? Mas tecnicamente ele continua sendo excelente, tá? Muito completo, muito bom, ainda ganha mais confiança com essa vitória, então eu gostei bastante aí. Depois, no peso leve, tivemos o Cris Padilha contra o Marco Medeiros. Quem venceu não foi ninguém, porque foi um empate majoritário e essa luta gerou um pouco de polêmica, né? Primeiro vou falar da qualidade e no final eu vou chegar na polêmica. A luta teve muito golpe conectado, tá? 147 pro Padilha, 112 pro Marco Medeiros. Marco Medeiros muito bom de boxe, soltinho ali. O Cris Padilha com aquela guarda bem alta do boxe dele, né? Estilo Alexa Grasso, fica quase como uma tartaruga dentro do casco. Então ele se defende muito bem. E o jogo do Marco Medeiros, que é boxear, jogar golpe duro, ele tem dificuldade, porque o Padilha tá escondido ali, né? Dentro dos braços dele. Então, além disso, o Padilha anda pra frente, tira espaço, clincha, né? Tenta queda, derruba às vezes. Então, assim, ele tem um jogo, né? Ele fez um jogo que complica um pouco pro Marco Medeiros, tá? Então a luta foi bem legal e a gente teve essa lambança aí, né? Agora falando da parte da polêmica, porque primeiro anunciou um vencedor e depois virou um empate majoritário. E assim, na opinião minha e de todo mundo que eu tô vendo aqui do MMA Decisions, por exemplo, que é a mídia especializada, todo mundo marcou pro Padilha, tá? Então, o Padilha não bateu o peso, eu não tava torcendo pra ele, mas também não precisa sacanear. Então eu vou colocar na tela pra vocês a pontuação dos juízes. O Derek Cleary, que é o cara da esquerda, ele marcou o primeiro e o segundo round pro Medeiros e o último 10-8 pro Padilha, porque o Medeiros perdeu um ponto, então seria 10-9. E pro Derek Cleary seria a vitória do Medeiros, mas como ele perdeu ponto, foi um empate, 28-28. O juiz, caceta, do meio, o Solimar Miranda, ele marcou o primeiro pro Padilha, diferente do Derek Cleary. No segundo, ele marcou pro Medeiros, que foi igual ao Derek Cleary. E no último, ele marcou igual ao Derek Cleary também. Ele marcou 10-8. Só que como ele marcou o primeiro pro Padilha, ele viu a vitória do Padilha por 29-27. Só que o terceiro juiz, o Eliseu Rodrigues, ele marcou igual ao Solimar Miranda, 10-9 no primeiro round, tá? Aí ele marca o segundo round igual
os outros dois, né? 10-9 pro Medeiros. Ou seja, 10-9, 10-9 tá empatado. Só que o último round, ele teria marcado 10-9 para o Medeiros. Só que como o Medeiros perdeu um ponto, fica 9-9. Então, ele marcou empate também. Ou seja, cada juiz basicamente viu de um jeito, né? São 3 pontuações diferentes que acabou resultando num empate majoritário, tá? Então, para mim, o Padilha deveria ter vencido a luta. Ou 30-26, né? Vencendo 3 rounds, ou no máximo ali um 29-27. Eu não consigo enxergar, sinceramente, o empate aí que os outros dois enxergaram, tá? Mas aí é aquilo, né? Não bateu o peso, vai ter muita gente falando que é karma, né? Enfim. Então, a luta no geral foi legal de qualquer jeito, só teve aí essa lambança, essa polêmica, tá? Depois, a gente vai pro peso palha, tivemos a Tatiana Soares contra a Lupita Godinez, e aqui foi palpite e fezinha muito fácil, né? A Tatiana Soares venceu e por finalização no segundo round com 2 minutos e 29. Era o jogo, né? Foi o que eu falei, o jogo da Tatiana Soares, que onde ela é muito boa, é onde a Lupita tenta lutar, né? Que é abafar, colocar queda, troca um pouco, mas ela trabalha bastante a queda, gosta de trabalhar bastante o grappling, e aí pegou uma menina que é muito boa nisso. Então, teve queda, né? A Lupita realmente foi muito bem, acertou um bom golpe no começo, então levou alguns perigos ali, mas realmente, no geral, quando começa a trocar grappling ali, a Tatiana é superior e conseguiu ali chegar na finalização. Então, excelente performance. Lupita, como esperado, entregou, né, ali uma luta dura, um pouco de resistência, mas como esperado também, ela perdeu. Então, era esperado que era uma lutadora complicada ali e tal, que não ia ser, né, tão fácil, né, deu um sustinho ali, mas realmente vencer não estava muito sendo cogitado, né, por mim pelo menos e pelas bolsas no geral, né. Depois, no peso leve, tivemos o Matheus Ganrot contra o Esteban Ribovitz. Quem venceu foi o Matheus Ganrot por finalização no segundo round com 4 minutos e 19. Aqui a gente teve também o esperado, né? Era o meu palpite, eu falei, o Matheus Ganrot é o wrestler, ele vai provavelmente derrubar, ele troca de vez em quando, mas se ele tiver num dia mais pragmático ali, ele vai fazer esse jogo e vai complicar. Então o Esteban Ribovitz, que é um trocador, que faz luta da noite aí mais de uma vez, um cara bom, raçudo, acabou aí tendo esse balde de água fria, porque o nível de wrestling do Ganrot é sinistro, né? Se vocês não lembram, tá? Eu refresco a memória de vocês. O Matheus Ganrot, quando ele venceu, né, o Arman Tsarukyan, ele conseguiu derrubar o Arman 6 vezes, tá? E o Arman derrubou ele apenas uma vez. Então, o Arman, que é reconhecido pelo nível do seu wrestling, tomou 6 quedas do Ganrot, tá? Então, vocês acham que o Esteban Ribovitz ia ficar em pé? Por isso que não era um palpite tão difícil, né? A chance do Matheus Ganrot perder foi o que eu falei no vídeo pré-evento. Querer trocar ali, entrar naquela doideira, né, naquela briga, onde a trocação dele é perigosa, mas ele se expõe. Aí o Ribovitz, né, é especialista em briga, por isso que ganha um monte de luta da noite. Aí ia dar ruim pro Ganrot. Mas o Ganrot não quis, né, vacilar contra um cara que tá bem longe no ranking, né? Então não tem por que bobear. Então, excelente vitória e né? Essa e a da Tatiana Soares eram bem previsíveis. Depois, no meio médio, Kevin Holland contra Randy Brown. Aqui tava praticamente 50-50, né? E quem venceu foi o Kevin Holland na decisão unânime. Eu achava que o Randy Brown ia vencer, tá? Aliás, ele era leve favorito quando eu gravei o vídeo, depois inverteu, o Kevin Holland ficou um leve favorito. E, cara, a luta foi parelha, né? Assim, foi um pouco mais pro Kevin Holland, realmente concordo que ele venceu, mas foi parelha, porque os dois têm o mesmo estilo, os dois são longeninos, os dois trocam bem, só que o Kevin Holland tem um pouquinho mais de grappling, né? Então chegou a atacar algumas finalizações, teve uma que ele praticamente, né, acabou com a luta ali, chegou muito perto, o Randy Brown conseguiu se defender, mas eu acho que o Kevin Holland venceu por 2 fatores principais, né? Primeiro, o nível do grappling, as tentativas de finalização, mas também os chutes que machucaram muito a perna do Randy Brown desde o começo, tá? Então o Randy Brown começou a ficar preocupado ali com a perna, começou a sentir o incômodo, então apesar dele ser muito habilidoso na trocação, acertar bons golpes, realmente sofreu muito dano na perna, e quando tinha ali realmente a luta mais clinchada, mais indo pro jiu-jitsu, o Kevin Holland era superior. Então apesar de se defender bem o Randy Brown, ele não fez o suficiente para vencer a luta, né? Então gostei também da luta. Aí a gente vai pro peso pena, Aaron Pico contra Patrício Pitbull, quem venceu foi o Aaron Pico na decisão unânime, aqui sim foi um dos azarões, né? Porque aqui eu escolhi um monte de azarão, né? Foi um dos azarões que eu botava fé, achava um bom valor, e aliás ele começou muito bem o primeiro round, a ponto de nas bolsas ali dar uma equiparada até na cotação, só que depois do primeiro round caiu bastante o rendimento, não dá pra saber, né, se é questão da idade ou não, mas enfim, ele realmente
perdeu velocidade, perdeu volume de golpe, perdeu até o punch. Então, assim, o primeiro round foi bem legal pra ele, só que a partir do segundo, o Aaron Pico começou a machucar, o Patrício começou a sentir, começou a hesitar, aí não dá pra saber, de novo, se é cansaço, se é porque sentiu o golpe e ficou frustrado, enfim, não dá pra saber o motivo, mas ele começou a se complicar, aí o Aaron Pico começou a buscar queda, começou a derrubar, então basicamente derrubou 6 vezes, conectou muito mais golpes significativos, então a gente teve um lampejo ali do Patrício poder ganhar, né, tava muito bem, só que, cara, depois de um round, acabou, né, o nível da performance do primeiro round pro segundo e terceiro round foi bem diferente. Então, excelente vitória do Aaron Pico, eu confiava, né, achava um bom azarão que pagava bem, primeiro round eu achei até que ia acertar, mas realmente, não sei, é complicado culpar a idade, né, mas, enfim, ele acabou realmente tendo trabalho ali. Então, é aquilo, né, qual o comentário final do Patrício Pitbull no UFC? Eu achei que foi uma boa luta, uma boa performance contra um cara muito duro, mas realmente, aí a minha opinião, eu não acho que o Patrício realmente tem condições mais de performar o nível que ele performava. É mais uma luta que, assim, eu sempre vou confiando, como eu falei, porque eu gosto, mas eu acho que nessa luta dá pra ver que ele é um excelente lutador, não acho que vai ter uma sequência de derrotas, acho que tem muito nome ali que ele vence, mas realmente, o nível que a gente achava que ele poderia chegar, né, caso ele tivesse vindo antes pra UFC, de top 5, de campeão, cara, isso aí, na minha opinião, eu posso estar errado, o mundo dá voltas, mas eu acho que não chega, tá? Eu acho que o Patrício vai ficar ali dentro do top 15, ganhando os caras mais pra trás, mas é isso, tá? Eu, infelizmente, não acho que tem condições. Se ele tivesse capacidade de render, como ele rendeu o primeiro round, por 15 minutos, porque tem que pensar, se botar no main event 25 minutos, cara, eu não tenho muita confiança. Então, apesar de achar um excelente lutador, de novo, pra mim, talvez até melhor que o Aaron Pico, ele não tem a idade do Aaron Pico. Então, aí deu ruim, né? Depois, mas eu gostei da luta. Peso pena de novo, o Cub Swanson contra o Nate Landry, a despedida do Cub Swanson, e foi sensacional a despedida dele, né? Ele nocauteou no primeiro round com 4 minutos e 6, ele moeu na porrada o Nate Landry. O Nate Landry foi colocado ali pra tentar dar uma ajudada pro Cub Swanson. Eu, particularmente, nas bolsas tava 50-50, né? Eu achava que o Nate até venceria pelo estilo dele de colocar pressão, de apertar. Como o Cub Swanson gosta de trocar, ficar mais solto, mais confortável, eu achei que isso podia complicar. Só que o Nate não complicou nada pro Cub Swanson. Eu não sei se ele sentiu a aura, a determinação do Cub Swanson, a vontade, a sede que ele tava de ganhar a última performance da vida dele, que ele simplesmente congelou. O Nate travou. Ele, como eu falei no vídeo pré-evento, é um cara que aceita porrada, que é guerreiro, que anda pra cima, que transforma a luta em briga, é o cara que, cara, dá o sangue e vai e busca, e busca, e busca, e ele simplesmente arregalou o olho, tomou uma porrada ou outra, congelou, ficava só tentando se defender, no máximo tentava jogar um golpezinho, e o Cub Swanson foi ficando confortável, só abaixava a guarda, entrava e saía, nossa senhora, foi aqui um susto, né, com o nível da performance, com o resultado da luta, né, a gente tinha o Cub Swanson à la Cody Garbrandt com o Dominic Cruz, baixou ali realmente o espírito no cara, o cara tava 200% determinado a dar show na despedida, e foi isso que ele fez, um nocaute espetacular, e o Nate, cara, eu não sei o que vai acontecer, não sei se ele continua ou não, de novo, eu botava muito mais fé nele, né, minha expectativa de que ele ia levar briga, poderia até ser uma luta da noite de briga e tal, mas o cara congelou na frente do Cub Swanson e foi moído na porrada. Então, parabéns pro Cub Swanson pela vitória, pela carreira, já que agora ele tá aposentado, né? Depois do meio pesado, aí sim, depois de trocentas lutas boas, chegamos numa luta que eu não vou nem segurar muita palavra. Uma luta de bosta, uma merda de luta, que eu já falo aqui, né? Não seguro a palavra, vou tentar segurar os comentários, porque senão a gente sabe que a galera é meio sensível, mas puta merda. Vamos lá. Respira. Quem venceu a luta foi o Dominic Reyes na decisão dividida, ele conectou 34 golpes significativos e o Johnny Walker 42. A luta foi tenebrosa, horrível, horripilante. Na transmissão brasileira, eu tento não falar muito, mas eu vou falar. Todo mundo estava elogiando a estratégia do Johnny Walker. A estratégia do Johnny Walker é muito boa, porque ele bate aqui, sai ali, baralá, bariri, barará. Aí ele perde, aí o comentário é complicado, deixou na mão dos juízes, aí isso pode acontecer. Porra, você tava elogiando a estratégia até agora. Aí o cara perde justamente por conta da estratégia bosta de não atacar nunca. Aí você fala, é complicado não atacar. Mas a estratégia não era boa? Porra, a estratégia foi uma merda. Ah, a estratégia no sentido de vou evitar golpes e atacar de vez em quando. Tudo bem, é uma estratégia, né? Você evita os golpes, luta de maneira mais estratégica. Mas é uma merda quando a luta tá
completamente pau a pau e você não tem o mínimo da noção do senso de urgência de mostrar um pouco a mais pra luta, caso fosse pra decisão, você ganhar round. Então assim, a estratégia de não fazer nada não é uma boa estratégia, tá? Então assim, a luta foi tão merda que os juízes nem concordaram em quem ganhou, foi a decisão dividida, tá? Então assim, eu esperava uma luta legal, né? Nas bolsas pagava 7, 8, 10 reais pra luta não ir até o fim, e a galera vaiou desde o primeiro round, então não fui só eu que achei uma porcaria. Então assim, achei a luta horrível, achei a estratégia horripilante e, cara, elogiei pra cacete a última performance do Johnny Walker. Tá vendo como eu falo que não é implicação com o lutador? O cara ganhou do chinês, eu elogiei pra cacete. Agora, ele fez uma luta dessa de bosta, e não tem como falar que a luta foi boa, tá? Então, mais uma vez, estou eu aqui trazendo a indignação como torcedor, que talvez seja por isso, né, que tá, não são os caras, né, porque eu poderia fazer, mas eu me nego a fazer vídeo de entrevista, enfim, até podcast, negócio ao vivo, faço um ou outro, mas eu evito, porque, cara, se eu troco ideia com o cara e tal, não sei o quê, eu não posso dar esse tipo de opinião, tá? Então, é isso. Continuo deixando bem claro, gosto do Johnny Walker, tá? Acho um excelente lutador, achava que ele ia ganhar, enfim, botei fé e o cacete, mas, cara, por quê? Me responde por que, Jesus amado, você lutou desse jeito? Enfim, vamos pra próxima luta. Porque, cara, de verdade, eu me irrito com esse tipo de postura. E me irrito mais ainda com gente achando um jeito de elogiar e falando porque a estratégia tá muito boa. Legal, tá excelente. Perdeu a luta. Excelente estratégia. Parabéns. A melhor estratégia para um lutador é entrar e não lutar. Show de bola. Vamos pra próxima. Chega. Vamos lá. Peso pesado. Agora sim. Da água pro vinho. Antecipando a luta do Borrachinha, a gente vai da água, né? Da água não, água da privada, só se for, né? Pro vinho, né? Que é a melhor luta da noite disparada e uma das melhores lutas da noite que a gente teve dos últimos UFCs, tá? Vamos agora virar a chavinha, né? Da porcaria pra coisa boa. Josh Hooket e Curtis Blades. Tivemos ali o azarão, entre aspas, porque ele era azarão no começo. Antes de começar a luta, ele tava favorito, né? O Josh Hooket, meio a meio, né? Vencendo na decisão unânime. E foi a luta da noite. Os dois ganharam $100 mil. E ainda o Hooket ganhou o bônus de performance também. Então, realmente foi a melhor luta, não tem como. Luta sensacional. Pesos pesados, lutando por 15 minutos, onde tivemos 177 golpes conectados pelo Hooket e 174 pelo Curtis Blades. Isso é de significativos, meus amigos. Então, os dois deram de tudo que tinha ali, a alma. O Curtis Blades estava com um queixo que não é normal, tá? Ele já foi nocauteado outras vezes, ele toma uns golpes, tá licente, mas dessa vez ele tomou muita porrada, só que ele tava com tanto ódio do Josh Hooket que ele continuou na luta ali, ele tava se negando a ser nocauteado. O cara perdeu 298 anos de vida ali, porque, meu amigo, ele apanhou muito, ele bateu muito também, né? Mas ele apanhou muito, zero defesa, tá? Os dois, zero, não tem guarda, não tem movimento de cabeça. No finalzinho da luta, que o Curtis Blades já devia estar maluco em outro planeta, né? Não tava aguentando mais nada, ele começou a mexer um pouco a cabeça. Mas, enfim, os dois praticamente tomavam todos os golpes, tanto que a precisão dos dois foi alta, né? Porque ninguém evita nada, ninguém se defende, ninguém faz nada, né? Só dá soco, né? Esse foi o resumo ali, trocar a porrada, virou briga total. E uma coisa que aconteceu, que apimentou muito a luta, eu acho que ajudou demais, foi que o Hooket primeiro provocou no pré-luta todo, mas na luta também, mostrou o dedo meio antes de começar, mostrou o dedo meio durante a luta. O Herbie Dean, na minha opinião, agiu até certo. Deixou fazer porque apimentou, a galera gostou, todo mundo endoidou, porque às vezes tem árbitro, que eu até entendo, para a luta ali e fala, vai lá e tira ponto, ou reclama, manda parar, mas cara, isso, primeiro que luta, né, desse nível do UFC, que pode ter sangramento, sei lá, não é pra criança assistir, né, eu sempre assisti, porque meus pais estavam juntos e tal, não sei o que, e por isso que eu sou maluco desse jeito, mas tem classificação indicativa, então eu não acho que tem que ter, num esporte desse, sanguinário, a frescura de, ele mostrou o dedo meio, né? Então, porra, deixou mostrar mais uma vez, e isso apimentou muito a luta, porque isso mexeu com o Curtis Blades. Ele queria provar que ele é melhor, então isso botou fogo na luta, os dois. Assim, não foi nem luta, foi briga total. Cara, foi um show de trocação. Os dois muito cansados e trocando porrada. E nenhum dos dois queria cair, e nenhum dos dois queria parar. Então, realmente, foi espetacular. Se você não assistiu essa luta, assiste. E ainda bem que veio depois da luta do Johnny Walker, né? Porque, basicamente, é a analogia, né? Sei lá, você
porra, comeu uma colher de cocô sem querer, achando que era Nutella, mas tinha alguém do lado com o pote de Nutella e te deu uma Nutella de verdade. Então, tirou o gosto de bosta e botou um de Nutella, né? Então, ainda bem que veio depois, né? Porque faz a gente esquecer em partes, né? Porque ainda tô com esse gostinho de bosta da luta anterior. Enfim, para a penúltima luta, Paulo Costa Borrachinha contra o russo Azamat Murzakanov. Aqui, aí, pronto. Cara, o card foi muito bom, né? Pena que a luta lá não foi. Mas, vamos lá. O Paulo Costa, o azarão, que pra mim... Cara, eu fiz um vídeo falando. É o melhor azarão do UFC 327. E foi aonde eu mais acertei e fiz grana ali no palpite, tá? Fiz no Vicente, né? Foi muito bom, mas o do Borrachinha foi o que eu mais confiava, então eu fui mais pesado e deu certo. E não só deu certo, eu achava que se ele vencesse era na decisão. Ele nocauteou no terceiro round com 1 minuto e 23. A luta foi espetacular, tá? Borrachinha subiu de peso muito bem. Eu achava, né, que o Murzakanov realmente era favorito, então meu palpite era pra ele, né, apesar de eu apostar no Borrachinha e falar no vídeo e tal, porque eu achava que o número da cotação, quanto ele pagava para a chance dele ganhar, era muito alto, tá? Então, a gente teve realmente o Azamat levando alguns riscos, conectando o golpe, andou pra cima o tempo inteiro, enfim, ele performou muito bem, tá? Antes que alguém venha falar, porque o Borrachinha ganhou, porque o Azamat... Não, 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 não. Para. O Azamat lutou como ele sempre luta, num nível muito alto, enquadrando, acertou o Borrachinha, estava extremamente rápido, então ele fez tudo que ele tinha pra fazer. O mérito foi do Borrachinha. O Borrachinha começou muito bem, chutando bastante, muito ágil, só que eu fiquei preocupado. Falei, cara, nesse nível de velocidade, eu não sei se o Borrachinha vai manter no meio pesado, por mais que seja só 15 minutos, difícil. Ele tava muito arisco, pulando muito, enfim, muito rápido. No segundo round ele toma uns golpes, dá uma cansada, aí eu falei, putz, ferrou. Porque... E o terceiro round, né? Ele precisaria ganhar o terceiro round. Eu falei, e aí? Aí vai pro terceiro round, o Borrachinha dá uma recuperada, começa a golpear de novo, começa a ficar, né, um pouco mais pau a pau a luta ali, e o Borrachinha continua trabalhando os chutes, na minha opinião, de maneira extremamente inteligente, porque box por box poderia dar ruim. A trocação do Borrachinha, no geral, é melhor do que o da Murzakanov. Ele é mais completo, ele é mais versátil, só que, de novo, se limitar a mão por mão ali, poderia dar ruim. Não é que ele necessariamente perderia, mas eu acho que não era inteligente. E o Borrachinha, como eu falei, maneira inteligente, chutou muito, chutou corpo, chutou perna, e aí decidiu chutar a cabeça. O Murzakanov sentiu muito o golpe ali, teve uma hora que ele cai no chão, porque... Porra, tava lá na Artemis, do lado oculto da lua, né, de tanto chute que ele tomou ali, e aí o Borrachinha só terminou conseguindo o nocaute. Então, excepcional performance, ganhou do cara que é sexto do ranking, de um cara que era invicto, então assim, cara, a noite foi excelente pro Borrachinha. Só não vou dizer que foi perfeita porque ele não ganhou um bônus de performance, deveria ganhar, tá? Porque, cara, pegar um cara invicto, nocauteador, sexto do ranking, você subindo de categoria, você lutar desse jeito e ainda nocautear, eu acho que merecia sim um bônus de performance. Mas o bônus tá mais caro, né? Então o UFC não tá distribuindo tantos. Agora, vamos pra luta principal. Meio pesado, Carlos Huber contra Iri Prochazka. Quem venceu foi o azarão, mas que era favorito, porque também ficou mudando durante os dias que antecederam o evento, né? Então, Carlos Huber, meio a meio, venceu por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 45. Aqui, a gente teve uma luta começando ali no estudo, né? Um chuta o outro, os dois ficam na longa distância. O Carlos Huber tentava contra-golpear as entradas do Prochazka, ele que é um contra-golpeador, botava o seu cruzado ali e tal, mas o Carlos Huber, numa dos chutes ali, das recuadas, do escorregão que ele teve, né? Ele acabou sentindo muito o joelho, provavelmente ligamento, alguma coisa do tipo, e aí ele começou a sentir muito. Então o Prochazka apontou, né? Percebeu, né? Que tava machucado, começou a chutar bastante as pernas, começou a fintar bastante, a querer andar pra frente, então ele começou a tentar capitalizar em cima, realmente, do Huber machucado. Porém, o Huber, ele foi tentando, né? Então ele ficou posturado, ele andava pra frente tentando atacar, tentou até chutar mesmo machucado. Então ele tentou espernear, né? Ele tentou fazer alguma coisa para não deixar com que o Prochazka crescesse para cima dele. Então ele ficava, ó, tô aqui, hein? Tô machucado, mas tô aqui, hein? Né? Não vem não, hein? Tô vivo. Então o Prochazka ficou naquela, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E aí quando o Carlos Huber numa recuada dá uma falseada na perna, sente, anda para trás, o Prochazka cresce o olho, falou, opa, agora eu vou. Aí ele vai daquele jeito dele, com a guarda na cintura, tô chegando, hein, tô chegando. Aí quando ele chega, o Huber jogou mais uma vez o que ele joga de contragolpe, que é o cruzado, né? Então ele sai, joga o cruzado, pum, e o Prochazka
por ter a sua defesa bem deficiente, né, acabou bobeando, né? Então, tomou um knockdown e depois apanhou mais ainda e foi nocauteado. Então, o Uberg conseguiu se tornar campeão sem uma perna e ainda ganhar um bônus de performance. Então, noite espetacular pro Carlos Uberg. Torcer pro Prochazka, mas eu fiquei feliz pelo Carlos Uberg porque, porra, o cara com a torcida contra, sem perna no primeiro round de 5, com o Prochazka na frente, conseguir se manter ali, sã da consciência, e ficar posturado, jogar golpe e ainda milimetricamente achar esse cruzado e nocautear, cara, ele realmente merece, né? Nada é por acaso, então tá de parabéns, mereceu, luta sensacional, muito curta, né? Mas muito boa, né? É aquilo, foi a mistura do cara técnico com o cara maluco. O cara maluco viu o cara técnico machucado, foi ser maluco, e o cara técnico mostrou que a técnica pode vencer a maluquice. E foi o que aconteceu. Então, esse foi o UFC 327. Eu esperava um card de nota, acho que 8 ou 9 que eu falei. E, sinceramente, eu vou dar nota 10 para esse card, tá? É um 10 com asterisco, porque teve uma luta desgracenta que faria eu reduzir a nota para 9? Tem. Mas, cara, eu acho que é muita injustiça com o card eu deixar uma maçã podre e estragar a nota. Então, eu vou dar nota 10 para esse card. Tudo bem, a luta principal, pô, tem um anticlímax, porque seria ali, se não tivesse ele machucado, blá, blá, blá. Mas, cara, mesmo assim, o cara machucado ganhar é um negócio espetacular pro card, né? Então, é a cereja do bolo, na minha opinião. Então, vale nota 10, porque a luta principal foi boa, Borrachinha Murzakanov foi muito bom, Curtis Blaydes e Josh Huckett, sensacional. Pula outra. A gente teve Cub Swanson voando. A luta do Aaron Pico com o Pitbull eu gostei. Kevin Holland com o Randy Brown também gostei. Cara, todas as lutas eu gostei. Tá? Não teve... Não, teve, né? Teve uma luta só chata. Mas, de novo, pro nível das outras, eu acho muita injustiça mudar a nota. Então, nota 10. Eu não lembro quanto tempo faz. Qual foi o último card da nota 10? Não sei. Mas esse aqui, pra mim, é sim nota 10. Johnny Walker... Quase que você reduziu a nota, mas eu vou relevar. Eu vou deixar nota 10. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você concorda comigo? Que nota você dá? Você dá 9? Dá 10? Dá 8? Dá 0? Enfim, comenta a sua nota aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!